O dia em que uma carta me lembrou por que eu criei o Man of 60. Há alguns dias aconteceu algo que me fez desligar o computador e pensar. Pensei durante muito tempo. Em uma época em que recebemos centenas de mensagens curtas, comentários rápidos e respostas automáticas, eu tive o privilégio de receber algo que está cada vez mais raro: uma mensagem por e-mail. Não escrita à mão, obviamente, mas escrita com o mesmo cuidado, a mesma elegância e o mesmo respeito das cartas de antigamente. Ela veio de um homem que sempre admirei, o escritor, poeta e ensaísta Armindo Trevisan. Tudo começou depois que publiquei uma série de episódios sobre as Copas do Mundo. Contei as lembranças de cada Copa que vivi. Mostrei a evolução das bolas, as histórias das camisetas da seleção brasileira. Procurei relacionar o futebol com a história do Brasil, com o mundo e também com a minha própria história. Dias depois chegou o primeiro e-mail. Entre muitas palavras generosas, havia uma frase que me marcou profundamente. Abre aspas. O conjunto foi um golaço comunicacional. Fecha aspas. Confesso que li essa frase várias vezes, não porque fosse um elogio, mas porque ela vinha de alguém que passou a vida inteira escolhendo cuidadosamente cada palavra que escrevia. Depois veio um segundo e-mail, e ao lê-lo percebi que ele não estava apenas comentando vídeos sobre futebol. Ele estava refletindo sobre comunicação, ética, cultura e humanidade. Em determinado momento, escreveu, abre aspas, sou isto sim, fã do seu Man of 60 podcast. Fecha aspas. Aquilo me emocionou, mas o que mais me marcou veio depois. Antes de gravar esse episódio, escrevi ao professor Armindo pedindo autorização para compartilhar trechos seus dos seus e-mails, e ele respondeu prontamente e escreveu, abre aspas, dou-lhe com prazer autorização para usar os textos de meus e-mails, fecha aspas. Mas essa autorização vinha acompanhado de algumas condições. E foi justamente aí que eu recebi uma das maiores lições dos últimos anos. Entre elas estava este pedido, abre aspas, evite me mencionar com elogios, se os fizer que sejam mínimos e sóbrios, fecha aspas. Parei, reli, pensei, vivemos em um tempo que quase todos querem ser reconhecidos, querem aparecer, querem ser aplaudidos. E um homem que construiu uma vida inteira na literatura fez exatamente o contrário. Pede descrição, pede sobriedade, pede humildade. Naquele instante, compreendi que eu não estava apenas diante de um grande escritor. Eu estava diante de um grande ser humano. Ao longo dos e-mails, ele também compartilha reflexões sobre o futebol. Fala da importância social do esporte. Lembra Jules Rimet como alguém que desejava aproximar povos através do futebol. Questiona o destino de parte das riquezas geradas pelo esporte e sonha com um mundo em que esse sucesso também pudesse servir para aliviar o sofrimento humano. Mesmo alguém que se define como um apreciador ocasional do futebol, conseguiu enxergar nele algo muito maior do que um jogo. Isso me fez pensar mais uma vez, talvez o futebol nunca tenha sido apenas futebol. Assim como um vídeo nunca é apenas um vídeo. Às vezes ele se transforma numa conversa, numa companhia, numa lembrança ou até numa ponte entre duas pessoas que jamais imaginariam trocar correspondências. A outra frase que me tocou profundamente. Na autorização que me concedeu, o professor escreveu, abre aspas, tenho confiança total em sua amizade e em sua descrição de um homem público, fecha aspas. Confiança. Talvez essa seja uma das palavras mais importantes da vida. Ela não se compra, não se conquista da noite para o dia. Ela é construída lentamente e basta um instante para ser perdida. Por isso, eu fiz questão de respeitar integralmente todas as condições que ele estabeleceu. Alguns trechos ficaram de fora.
Alguns nomes foram substituídos exatamente como ele pediu, porque mais importante que publicar uma carta é honrar a confiança de quem a escreveu. No final do seu e-mail, ele escreveu outra frase que me emocionou. Disse que desejava contribuir para que o Man of 60 tivesse sucesso. Professor Armindo, se o senhor estiver assistindo este vídeo, e acredito que sim, muito obrigado. Obrigado pela confiança, obrigado pela autorização, obrigado pelas palavras. Mas, acima de tudo, obrigado pela lição. O senhor me lembrou que conhecimento sem humildade perde o brilho, que inteligência sem respeito perde o sentido, e que uma carta escrita com sinceridade ainda é capaz de atravessar a internet, tocar um coração e mudar um dia inteiro. Talvez seja exatamente disso que esse mundo esteja precisando. Menos gritos, menos pressa. Mais escuta, mais gentileza, mais palavras que construam. Se esse episódio inspirar uma única pessoa a escrever uma mensagem sincera para alguém que admira, ela já terá cumprido a sua missão. Muito obrigado por estar aqui. E se você desejar conhecer um pouco mais do pensamento do professor Armindo Trevisan, convido você a assistir a entrevista que ele gentilmente concedeu ao Man of 60. O link está aparecendo aqui na tela. Professor Armindo, espero ter correspondido à confiança que o senhor depositou em mim ao autorizar a divulgação de suas palavras. Man of 60 não é sobre idade, é sobre postura. Até o próximo episódio.